Olá, alunos dos sextos anos, vamos para mais uma quinzena de aula. A semana é de 16/11 a 30/11 e nós hoje começaremos o capítulo 8 da apostila do quarto bimestre. Então, eu peço que vocês abram comigo na página 16 e acompanhem a leitura. Então, o capítulo 8 tem como tema Entre linhas, formas e movimento, o corpo na arte. Neste capítulo, os temas a serem estudados são a figura humana em diferentes representações feitas por artistas de épocas distintas e a dança. A necessidade de representar a si mesmo é própria do ser humano, fazendo-se presente em diferentes culturas e épocas. Evidenciada na expressão artística, a busca pela identidade perpassa os séculos. Observem a imagem ao lado. Então, essa imagem é do artista Vitor Misael, intitulada Autorretrato, é de 2005. Essa temática, sobre o corpo na arte, sobre a representação humana, ela vem desde a pré-história, atingindo seu momento mais significativo na antiguidade clássica, com os gregos, que faziam aquelas esculturas, dos deuses, representava bem a figura humana. Então, ela vem da pré-história, mas seu momento assim mais significativo foi na antiguidade clássica. Aí, logo abaixo, vocês têm um espaço de diálogo, vou falar mais uma vez. Essa atividade a gente não realiza por ser um diálogo em sala de aula, ok? Na página 17, vocês encontrarão os objetivos deste capítulo, que são conhecer conceitos de retrato e autorretrato, estudar sobre danças da corte, compreender e experimentar movimentos e coreografias. O desenho da figura humana. Os modos de ver e representar a figura humana acompanham a humanidade desde os tempos da pré-história, como eu disse para vocês já. Por meio da arte, é possível observar suas transformações ao longo do tempo. Veja no material de apoio um resumo da representação da figura humana em diversos períodos históricos. Então, no material de apoio, na página 5, vocês irão encontrar esse resumo da arte, da representação da figura humana ao longo do tempo. Então, como era representado na pré-história, no período medieval, na Grécia, então tem várias representações. No Renascimento, então vão observando a diferença, dessas obras ao longo aí do tempo, E também na próxima página, aqui na página 6, tem a continuação. Então, como era representado no romantismo, no período moderno e agora na arte contemporânea. Então, façam essa observação. É importante que vocês conheçam e vejam a mudança, dessa representação da figura humana. Continuando a leitura na página 17, a obra O Homem Vitruviano, produzida pelo artista Leonardo da Vinci em 1492, é considerado o documento mais antigo sobre a representação da figura humana. A obra evidencia o estudo do arquiteto Marcus Vitruvius sobre as proporções da figura humana, mostrando duas imagens de um homem sobrepostas, ajustadas em um quadro e um círculo. O homem vitruviano é considerado um cânone. Cânone, palavra de origem grega que significa modelo, padrão, regra. Então, era considerado um cânone das proporções da figura humana, pois simboliza a representação perfeita do ser humano. Um cânone da representação da figura humana, muito utilizado pelos gregos e depois pelos pintores renascentistas, como é o caso de Da Vinci, propõe que um corpo perfeito deveria ter a altura equivalente à proporção de 8 cabeças. E aí vocês veem, como foi feito esse cânone, esse modelinho aí de representação humana. E ao lado, aqui vocês têm a obra, então, do Da Vinci, tá? Que a gente comentou. Agora na página 18. Aqui vocês começam com uma atividade. Essa atividade vocês não irão realizar. Eu e a professora Aline, nós selecionamos apenas aquelas atividades que seriam possível vocês estarem realizando, tá bom? Essa é uma das quais vocês não irão fazer.
na sequência aí, acompanhe a leitura. Retrato, a imagem do outro. O retrato é uma das muitas possibilidades de se representar a figura humana. O termo vem do latim retractus e quer dizer copiar. É a representação de uma figura individual ou de um grupo, realizada com base em um modelo vivo, em fotografias ou na memória. Essa forma foi utilizada por artistas de diferentes períodos com fins comemorativos, religiosos e em homenagem aos entes que já se foram. Um retrato pode ser uma cópia fiel do real, mimese, ou uma representação mais particular, como você observou no retrato de Victor Misael, que abre este capítulo. E aí vocês têm uma imagem aí, né, de um retrato. Na página 19, vocês têm os processos criativos, também não estaremos realizando. Aqui na página 20, nós temos o tema autorretrato, a imagem de mim. Autorretrato é quando, né, fazemos um retrato da nossa imagem, tá bom? Então, vocês têm aqui uma pesquisa a ser realizada, não é para entregar, é para realizar na própria apostila, deixar aí feitinha para vocês. A diferença entre retrato e autorretrato é que neste último, o artista faz uma representação de si mesmo. Então, o artista ele pode fazer um retrato, ou seja, ele pode retratar a figura de outra pessoa, ou ele pode fazer um autorretrato, quando ele desenha a si mesmo. Vocês têm aí 4 obras, tá bom? Vocês irão pesquisá-las na internet e vão descobrir, né, de quem são os artistas. Quem são os artistas? Quem realizou aí a obra, tá? Pesquisa, observe os exemplos abaixo e tente descobrir quem são os artistas. Você pode fazer uma pesquisa para isso, como eu disse para vocês. Então, procurem a imagem. Vocês têm aqui, para facilitar, o nome, né, da obra. Então, aqui, ó, autorretrato 1889, autorretrato 1940. Vocês colocam essa informação lá no Google e ele vai, né, dar a imagem. Aí vocês vão descobrir quem fez essas obras, ok? Então, essa atividade não é para entregar, apenas façam na apostila. Quem quiser, depois pode estar enviando aí no particular ou no próprio grupo que realizou, mas também não é necessário, apenas quem quiser mostrar que realizou a atividade. Página 21. Corpos fragmentados. Na arte moderna e na contemporânea, a representação do corpo vai muito além do cânone utilizado no Renascimento, por exemplo. As múltiplas linguagens da arte ganham espaço e o processo de criação dos artistas tem se transformado ao utilizarem técnicas e suportes diversos. São inúmeras as possibilidades de representação do corpo humano. Assim, ele pode ser concebido de diversas maneiras. Isso inclui repensar o modo como o corpo se apresenta, desde o seu formato, órgãos internos até a própria pele. Observe na obra ao lado o modo como René Magritte representou o corpo. Então, essa é uma obra, né, de René Magritte, intitulada O Modelo Vermelho, de 1935. Então, olha como ele representou aí o corpo humano, né? Então, a gente tem um corpo fragmentado. Na sequência, vocês têm processos criativos. Também não irão realizar essa atividade. A página 22 é continuação, né, dos processos criativos, também não irão realizar. E aqui na página 23, nós vamos dar sequência à leitura. Falando agora de dança em linhas. A dança é uma arte que acompanha a humanidade ao longo de sua história e é praticada das mais variadas formas. No Renascimento, por exemplo, os bailes da corte eram momentos muito esperados, pois a realeza mostrava sua riqueza nas grandiosas festas comemorativas. Aos nobres cabia a obrigação de executar as coreografias. Coreografias são formas de comunicação expressadas pelo corpo, composição estética de movimentos, conjunto de combinações e possibilidades corporais impregnadas de significados.
Então, cabia aos nobres, né, a obrigação de executar essas coreografias que eram inspiradas em temas mitológicos. Nas festas em que a dança acontecia, havia uma grande preparação por parte dos nobres e artistas convidados, pois ela era considerada a atração principal do evento. Contudo, foi no reinado de Luís XIV que a dança teve destaque, pois o rei era excelente bailarino e amante dessa arte. Conhecido como Rei Sol, ele criou a comédia balé, que substituiu as danças coreografadas e dançadas nos bailes da realeza. Nesses espetáculos havia uma mistura de dança, canto e poesia para a diversão do rei. Em 1581, ocorreu o primeiro balé da corte, o Balé Cômico da Rainha, com duração de aproximadamente 6 horas. Apesar de a dança ser exclusivamente masculina nessa época, houve a participação de algumas damas, formando-se assim o primeiro corpo de baile em que os dançarinos realizavam coreografias. A composição coreográfica se tornou então uma prática no meio da dança. Para marcar a coreografia, os dançarinos se organizavam de tal modo que quem os observava de cima via formações geométricas conforme os dançarinos se movimentavam. Curiosidade: o minueto, dança que compreende passos curtos e graciosos, executada como uma quadrilha, foi introduzido na corte francesa durante o reinado de Luís XIV e tornou-se muito popular. Entre os anos de 1660 e 1700, os balés da corte deixaram os salões e passaram a integrar óperas e a ocupar os palcos dos teatros. A dança minueto é realizada em pares, com movimentos lentos e controlados. Desenvolveu-se nos bailes da corte, especialmente na França e na Inglaterra. Com passos curtos, os dançarinos percorriam os salões de baile. Aí, depois, na sequência, vocês têm as páginas 24, 25 e 26. São atividades que nós também não iremos realizar, tá bom? Então, encerramos a apostila aqui na página 23, que depois vem aí processos criativos, atividades, o que aprendi, e não são atividades adequadas para vocês fazerem sozinhos em casa, tá bom? Então, encerramos a apostila por aqui. Vocês têm como atividade a pesquisa, tá? Não é para ser entregue, mas é para ser feita. E eu vou deixar mais um vídeo para vocês explicando a atividade que deve ser entregue, tá bom? Então, assistam aos 2 vídeos. Esse vídeo aqui vocês têm a leitura, a explicação. No outro vídeo vocês têm a atividade. Não deixem de assistir, tá bom? Um beijão, até a próxima.